E vamos começar a nossa aula, então, do nosso conteúdo Gestão de Operações e Abastecimento. Vou dividir aqui com vocês a tela, começar da onde a gente tinha parado. Estão vendo a tela aí? Sim. Ok, vou colocar no módulo expansão, vamos ver se ele aceitou. Aceitou. Bom, na última aula a gente tinha parado aqui na evolução histórica da função produção, ok? E a gente começou a falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial e sobre a padronização dos componentes. Agora a gente vai detalhar um pouco, mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, tá, turma? Porque nós não vamos ter aula de administração, nós vamos ter só uma disciplina chamada Gestão da Produção. Então, é só para vocês terem uma ideia do que aconteceu dos fatos, né, ao longo do tempo, tá? Se quiserem saber algum detalhe, vocês perguntam, senão a gente passa, ok? E naquilo que for importante, aí eu dou um toque, porque a TD1 já está próxima. Então, com relação à fase produção, turma, sempre existiu produção. A gente já viu esse slide. Tem um microfone aberto aí, turma. A gente já viu esse slide aí, então a gente percebe que a produção vem desde, né, milhares de anos antes de Cristo. Aliás, desde a época, né, do invento da primeira faca, né, com pedra, da primeira lança, tudo isso são fases de produção que sempre existiram. Na nossa história mais recente, a gente tem o foco da produção na parte do produtor, né, que a gente falou, o artesão, sistemas de produção caseiro, né, o famoso artesanato hoje, que nem sempre todo artesanato é manual. Hoje tem artesanato mecanizado, tá? Mas o foco é esse: artesão, produção manual, sistema caseiro, e o foco era no produtor. A partir do momento em que a gente conseguiu inventar uma máquina, fez a Revolução Industrial, começou a ter os primeiros movimentos de máquina, mecanização através da máquina a vapor, o foco passou a ser no produto, produzir mais e mais rápido. Por que aconteceu essa revolução? Não é só para a gente ter uma ideia. Esses produtores, na época, eram chamados burgueses, porque o monopólio da produção estava neles. E o que aconteceu? Eles não tinham capacidade de produção, a população estava aumentando, então a gente tinha mais demanda e menos oferta, o produto sobe de preço, há uma certa inflação por causa disso. Ele não tem condições de fazer para todo mundo, então ele acaba escolhendo para quem ele vai vender. Então ele escolhia tipo, né, um leilão, ele escolhia para quem ele ia vender mais caro. Então, os governantes da época, não querendo que os burgueses, né, chegassem lá à realeza, né, aí tentaram buscar uma forma de fazer uma produção em massa. Então, daí surgiu a produção através da primeira máquina de vapor, que começava a mover alguns processos, saía do caseiro para o industrial, e aí o foco foi no produto. E, ao longo do tempo, esse processo foi mudando e chegou, né, ao foco no cliente e ao foco no processo de produção, e não no produto, nem no produtor. Então, o foco do processo, que é a operação, que é a produção, que é tudo que a gente fala de gestão da produção, gestão da operação, gestão do processo, é a mesma coisa. E o foco no cliente. Opa, volta aqui, toda hora eu clico num lugar e vai para... E o foco no cliente. O foco no cliente tem a ver com a percepção que o cliente tem daquilo que ele está sendo atendido, tá? A gente vai falar um pouquinho, nós vamos ter aula de qualidade específica sobre isso. Então, esse foco aí no processo no cliente fez reduzir os custos do processo. Então, quanto mais padronizado fica esse processo, quanto mais os operários fazem esses processos de forma padronizada, escrita da mesma forma, você reduz os custos no processo. Você, com isso, ganha eficiência, uma palavra mágica, né? Fazer bem aquilo que tem que fazer. Produzir o que o cliente quer, qualidade, certo? Na visão do cliente, qualidade tem a ver com a satisfação da sua necessidade, com a satisfação da sua dor, com a satisfação do seu problema. Então,
O cliente enxerga qualidade, por exemplo, se ele pegar essa caneca aqui e ver que atendeu a necessidade dele. Já do lado da empresa, a qualidade, ele está se preocupando com o peso, com o tamanho, com o formato, se não tem trinca, então com a matéria-prima. Aí a qualidade tem um outro foco. Então, sempre que a gente fala de qualidade, a gente tem que pensar se o foco da qualidade é no processo ou se o foco da qualidade é no cliente. Tem dois âmbitos de qualidade e a gente vai falar disso também. No início da produção, voltando, então o foco era no produtor, o artesão, o proprietário, sistemas rudimentares, mas na consequência de produzir mais na forma artesanal, essas pessoas viraram burgueses, eles acabaram cobrando o preço que eles queriam em função da procura, ok? Bom, aí a Revolução Industrial, o que foi? Então, foi na Inglaterra, de 1700, o que levou a essa revolução. Então, James Watt criou o motor a vapor em 1765. Substituição das tarefas manuais por mecanizada, desenvolvimento de uma economia de escala e unidades fabris. Então, o Watt, né, se a gente lembrar direitinho, é uma unidade de força, né? Tem o cavalo vapor e o Watt. Então, temos duas unidades de força. Substituição das tarefas manuais. Então, tudo aquilo que era feito com as duas mãos passaram a ser feito de forma mecanizada. Nem tudo, né? Se a gente for pensar assim, pô, mas não era só com a mão, o artesanal não era só com a mão. Quando eu fazia um prato, uma caneca, eu mexia, eu apertava um pedal, né, com o pé, aquela mesinha girava e eu, né, moldava o barro. O que mudou foi que eu não precisava fazer alguns movimentos com o corpo, mas moldar o barro no começo ainda continuava sendo. Mas o motor, então, esse motor a vapor fazia com que o pratinho girasse. Desenvolvimento da economia de escala. O que é economia de escala? Eu faço mais, quanto mais eu faço, mais barato fica o custo da matéria-prima. Okay? Essa é a ideia de desenvolvimento de economia de escala. Escalar, fazer mais. Nesse caso, não tem nada a ver com o verbo de escalar um morro, tem a ver com fazer mais, produzir mais, fabricar mais. Então, se eu compro em pequena quantidade, por exemplo, eu tenho lá minha pizzaria e faço poucas pizzas, eu compro farinha. Para comprar pequena quantidade de farinha, normalmente eu tenho que comprar em supermercado, né? Os preços do supermercado não é o mesmo do atacadista. Se eu conseguir fabricar mais pizzas, eu vou precisar de mais matéria-prima, eu consigo sair do varejista e ir para o atacadista. É essa a ideia. Quando eu compro no atacado, eu compro uma matéria-prima mais barata. E é essa a ideia em todo nível de escala. E a unidade fabril é que sai do residencial, sai da garagem e vai para um prédio maior, uma unidade, uma fábrica. Essa é a ideia. Então, primeiro foi James Watt. Então, James Watt criou a máquina a vapor e daí vieram, então, as tarefas, a substituição das tarefas manuais por mecânica, desenvolvimento da economia de escala e unidade fabril. Depois veio Adam Smith. Então, Adam Smith diz que a riqueza em uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Olha lá, a ideia de Adam Smith, né, como um dos filósofos da linha de trabalho, foi que, criando essa especialização nos trabalhadores, os trabalhadores teriam condições de ganhar mais. E ganhando mais, você geraria uma riqueza, sei lá, não talvez uma riqueza, mas uma renda proporcional para que ele tivesse uma condição de virar um cidadão. E a partir da especialização também, turma, você começou a fazer a divisão do trabalho. Então, eu não tinha lá o generalista que saía correndo fazendo tudo. Eu começava aqui a ter o especialista, que cada um fazia a sua parte. Ok? Um filme que eu vi um dia desses, não sei se vocês já viram, Fome de Poder. Alguém já viu Fome de Poder? Hein? Respondam sim ou não, turma. Eu já vi, professor. Eu Já viu, vi. né? Já Mas viu. faz um tempo já, mas eu já vi. É do McDonald's, né? Isso. É do
Kroc, né? Eu não lembro o primeiro nome dele, James Kroc, não sei o que, Kroc. Na realidade, é o cara que nacionalizou e depois internacionalizou a marca. Mas não era dele, né? Era o McDonald's, era dos irmãos McDonald. E uma coisa que eu queria falar para vocês é que quem não viu esse filme, veja, né? O Kroc, que comprou o McDonald's dos irmãos McDonald, é um cara assim meio duro, meio ríspido, meio antiético, às vezes antiprofissional, mas sei lá, né? Cada um tira o conceito que quiser do filme. Mas eu gostaria que vocês vissem quando conta a história da criação do McDonald's, da criação da comida rápida, né? Do speed que ele coloca lá, que é isso aqui que a gente está falando, da especialização e da divisão do trabalho. Então, quem puder ver, veja esse filme Fome de Poder, veja ali todo, né? Mas veja na hora que os irmãos McDonald montam o processo que virou, né, essa fábula que é o McDonald's. E aí tem umas historinhas por trás muito legal. Então, tudo fala sobre operação. É muito bom, pessoal, muito bom. Fora a parte antiética do Kroc, né? Tirem o filme para ver a gestão da produção, aquilo que os irmãos McDonald colocam, né, para fazer o processo dele de speed, de rápido, né, de fazer o hambúrguer rápido. E especialização, eles criam uma especialização e uma divisão de trabalho muito bem definida, que eu acho que se a gente adotasse isso hoje nas empresas brasileiras, a gente ia ter uma evolução muito grande. Então, uma dica aí para vocês, Fome de Poder 2016. Continuando. Então, esse cara foi um visionário, Adam Smith, ele gostaria que isso acontecesse, mas não foi bem assim, né? As coisas mudaram bastante. Tem esse L. Whitney, peças intercambiáveis. A ideia dele foi assim, diferente do que é o iPhone, tá, turma? Essa ideia do cara, né, as peças intercambiáveis, seria assim, dentro de uma empresa ou de várias empresas, ele poderia melhorar a eficiência dessas empresas se você tivesse peças intercambiáveis, você pudesse usar um eixo de um carro no outro carro, ser do mesmo eixo, farol e assim sucessivamente, né? Diferente do McDonald's, que a cada uma, talvez não agora, né, mas nos primeiros lançamentos, McDonald's não, do iPhone, nos primeiros lançamentos dele, cada vez que ele vinha com uma fórmula diferente, né? A parte da bateria, cada hora era uma coisa, você nunca intercambiava o iPhone tal com o iPhone tal mais um, era muito difícil. E a ideia do intercambiável, olha só, uma ideia de 1790. Isso, se a gente repensasse hoje, seria uma ideia de sustentabilidade. Imagine se a grande maioria das peças de carro fossem iguais, né? E que você não tivesse que fabricar as peças de motor de carro, porque tem vários motores para vários tipos de carro em várias fábricas. Imagine se você conseguisse, né, ter uma espécie de motor único, padrão, né? Poderia ser feito por várias fábricas, mas desde que as peças fossem as mesmas. Imagine o quão sustentável seria. E não só dessas peças intercambiáveis, se a gente fosse pensar de uma certa forma de tudo, né? Tudo que a gente pudesse fazer de forma intercambiável, pudesse trocar sem ter que ter exclusividade daquela empresa. Entenderam isso aí que eu falei? Oi. A gente pode dar o exemplo dos celulares hoje em dia. Agora, a maioria dos celulares que são Android, eles têm o cabo tipo C. Então, o carregador é tipo meio que universal para todos eles. Ou seja, você não precisa ficar trocando de carregador sempre, não precisa ficar procurando outro, porque você sabe que ele vai carregar os celulares. Mas isso é para os novos, né? Não é... Muito bem, é isso mesmo, Lara, exatamente. Só que isso, o que aconteceu? Isso veio, por exemplo, de 2018, 2019 para cá. Essa coisa da intercambiabilidade veio em função da sustentabilidade. Então, se você lança um produto, quem começou foi a Europa, tá? Os Estados Unidos não estão nem aí, porque ele quer vender, que se dane aonde vai pôr o lixo. Então, se você lança um produto e esse produto tem uma durabilidade de 1, 2 anos, ele já quebra, o que acontece? O que você vai fazer com ele? Vai jogar fora, certo? Vai jogar fora e vai ter que comprar outro. Então, essa é a ideia do nosso mundo econômico, né? Da nossa van filosofia, né, que a gente diz, né, que é ser o capitalista.
É você produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender, que se dane o meio ambiente para sustentar a quantidade de lixo que a gente vai formar. Então, essa ideia, Lara, veio principalmente com as fábricas que são na Europa, com as fábricas que são não na China, né, fora da China, ali nos outros países, né, orientais, e aí eles estão começando ou fazer essa intercambiabilidade ou agregar um pouco mais de prazo. Então, aquele prazo de 1 ano passou a ser 2, então o mínimo de durabilidade é 2, e aí depois você vem com upgrades a pessoa vende assim a garantia, né? Então ela te vende uma garantia estendida de 3, 4 anos, e aí você consegue fazer com que o produto seja usado mais tempo, né? Essa é a ideia da produção em termos do que o Whitney fez em termos de peça cambiável. Isso aí se perdeu e agora está voltando. Tá? Mas legal, Lara, muito boa lembrança. E isso precisa acontecer com os componentes americanos também, né? Os componentes americanos precisam dar uma melhorada com relação a isso também, porque eles não estão muito aí, né, para onde vai o lixo deles. Uma outra coisa, por exemplo, bateria de carro. Pô, bateria de carro durar 1 ano é incrível, né? 1 ano e 1 mês a bateria pifa. Pô, por quê, cara? É um baita componente, é desse tamanho, né? Enorme, aquilo ali. Bateria que tinha que durar 10 anos, cara. Não sei, aí é uma sugestão minha. Tem coisas que não precisavam quebrar tão rápido, e aí os caras fazem, né, em termos de uso, né? 1000 vezes, uma lâmpada acende 1000 vezes, na 1001 ele já não acende mais. Então, a qualidade deles, entre aspas, faz com que isso aconteça. Bom, dentro dessa visão ainda de peças intercambiáveis, né, eles queriam gerar mais eficiência, né, ou seja, fazer melhoria na produção, aprimoramento de maquinário. Isso aí seria o ideal. Muitas empresas adotaram isso, depois voltou atrás, agora está voltando novamente. Antes dele, as peças eram fabricadas e depois adaptadas umas às outras. As partes de um bem eram fabricadas sem uma ordem, né? E aconteceu muito disso, né? Os carros principalmente. E depois veio também o conceito de linha de montagem, que é o que a gente vê no filme lá dos irmãos McDonald também, e do cara que comprou o Croc. Depois veio um outro pensador, Frederick Taylor, né? Então esse cara é muito falado na parte do administração, do conceito da administração. Ele fez a administração científica, ele era um engenheiro mecânico, mais preocupado com produtos e menos com recursos. Ele criou a tal da cronometragem. Então, ele era um cara que ficava medindo tempos. Então, Taylor tem um seu lado bom, tudo na época, pessoal, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Hoje, provavelmente, a gente vai criticar a maior parte das coisas. Cartões de instrução, padronização legal, supervisão, mas era uma supervisão rigorosa, tanto que tem vários filmes do Charles Chaplin dessa época, né? Treinamento e pagamento por incentivo. Então, tudo vem lá dos pensadores. Coisas que nunca existiam, o pessoal começou a existir. Então, nunca teve produção mecanizada, nunca teve trabalhador dentro da fábrica. Então, tudo isso foi acontecendo e todas essas novas necessidades tinham novas necessidades de forma de administração. Fordismo, aí vem do Henry Ford, né, funcionário de Thomas Edison. Olha só, Ford trabalhou na empresa de Thomas Edison. Thomas Edison é aquele cara que inventou 10.000 formas de como não fazer uma lâmpada, certo? Ele inventou 10.000 formas de como não fazer uma lâmpada. Essa é a ideia que a gente tem. Também era engenheiro mecânico, montou seu primeiro veículo em sua oficina e o negócio dele era a produção em massa. Então, ele pegou esse conceito aqui de padronização do Taylor e pegou a linha de montagem do Whitney e fez aqui a sua linha de produção em massa. Pegou as peças, todos intercambiáveis, e fez um carro, na época, a $600. E aí vendeu um monte de famoso Ford T. Tá? Modelo, acabamos de falar dele, modelo Ford T, primeiro modelo projetado para ser construído em larga escala, ou seja, em grande quantidade. Padronização, linha de montagem, certo? Mais de 15 milhões de veículos vendidos à época. Olha só, Ford T começou lá no início dos anos 1900 e não durou mais do que 1930, ou seja, em 20 e poucos anos vendeu mais de 15 milhões de veículos naquela época, hein? Introdução das estações de trabalho, sistema empurrado.
que é um sistema empurrado, turma? Fábrica Rouge modelo. O que é um sistema empurrado? Alguém lembra disso? Acho que eu comentei com vocês. O que é um sistema empurrado, turma? Boa pergunta. Galera, estão comigo? Eu lembro que é um que é quando tem demanda e o outro é só quando tem pedido, mas eu não lembro qual é o nome de qual. Ah, muito bem. Você se saiu muito bem, Lara. Olha só. Sistema empurrado é aquele que eu não me preocupo em perguntar para o cliente se ele quer. Na teoria, o sistema empurrado eu ponho na prateleira porque eu sei que o cliente vai comprar. Ok? Deu para entender? Então, alguém se preocupa em perguntar para as famílias: você quer comprar arroz esse mês? Feijão? Óleo? Farinha? Na teoria, tudo que é commodity é empurrado, ou seja, o fabricante faz porque historicamente há um consumo, certo? Historicamente há um consumo. E para esse consumo, então, nós temos demanda, que são as pessoas que compram. Então, quando eu empurro, é porque eu sei que tem gente que vai comprar. Então, esse se chama sistema empurrado. A maior parte das commodities, alimentos, bebidas, são dessa forma empurrado. E na contrapartida do sistema empurrado, pô, professor, mas então o cara empurrava o carro? Empurrava. Ele fabricava de monte, ele não queria nem saber. O pessoal vai comprar o modelo Ford porque é o único que tem. E vai ser da cor preta porque é a única cor preta que tem. Ele não está preocupado. E quem não tinha carro queria um meio de transporte. Então, ele estava se preocupando em comprar um carro, porque só tinha um. Não tinha um monte que nem tem hoje, né? E o sistema contrário do empurrado é o sistema puxado. Puxado. Aonde é aquele mais simples que a gente enxerga é na pizzaria. Eu não faço a pizza e deixo ela pronta. Eu só faço a pizza depois que o cliente me liga e pede. Quando o cliente me liga e pede, aí eu começo a fazer a pizza. Isso chama-se puxado. Puxado pelo quê? Pelo pedido que o cliente fez. Ok? Sistema puxado é aquele em que o cliente faz o pedido para depois eu produzir. Então, o meu sistema de produção, ele trabalha de forma puxada. Eu espero o pedido, confirmo o pedido, faço o produto. Sistema empurrado. Compro matéria-prima, porque eu sei que tem demanda, eu sei que tem gente que vai comprar, eu faço e mando para a prateleira. Tá claro isso aí, turma? Ficou claro? Não é importante para essa ATD1, mas vai ser para a ATD2, tá? Porque a gente vai falar sobre isso. Eu só falei agora porque apareceu aqui no sistema de Ford. Ford fazia um sistema empurrado. Beleza? Manda um ok aí. Giovana, manda um ok aí, Giovana. Ok? Manda um ok aí, o dedinho positivo. Beleza. Beleza aí, Guilherme. É você que está em segundo mesmo. Giovana, que parece estar junto de mim, depois vem o Guilherme. Vamos lá, então, continuando os nossos conceitos. Aí veio uma tal de crise de 1929. A crise de 1929, até 1929, os Estados Unidos estavam bombando como bombou depois da guerra, da Segunda Grande Guerra, e está bombando até hoje. Mas teve um problema lá que teve um crash, uma quebradeira da Bolsa, porque as ações subiram tanto de tal forma que ninguém aguentou mais. Aí depois ninguém mais tinha dinheiro para ficar no bololô de ficar comprando ações. Só para ter uma ideia, não sei se vocês já ouviram falar. Vocês sabem o que é dinheiro, né, turma? Sabe o que é dinheiro? Dinheiro é uma coisa chamada papel moeda, ok? Não importa qual é o nome dele, se é real, dólar, dólar canadense, libra, euro, ele é uma moeda, né? Papel moeda. Sabe quanto de dinheiro físico existe no mundo? Daquilo que se tem de dinheiro? Vocês têm uma ideia? Bora lá, turma. Chute, chute, chutem.
Eu tô chutando muito, professor, tô sem ideia já. Não, de 0 a 100%, qualquer número, Lara. 15%? Muito bom, chutaço. Quem mais? Chuta aí, turma. Olha só, todo mundo aqui tem dinheiro, certo? Ou um pouquinho ou um pocão tem dinheiro. Esse monte de dinheiro que cada um tem, desse pouquinho ou pocão que cada um tem, dá 100% de dinheiro. Quanto de papel moeda dessa quantidade de dinheiro tem? A Lara falou 15%. Turma, só a Lara está falando, turma. Eu acho que vocês estão aí para ajudar também. Vamos lá, chuta aí, turma. De 0 a 100%. Que dificuldade, hein? Caramba, galera, para chutar um número. 25%, professor? 25. Muito bem, Guilherme, chutou. Cara, não tenha medo. Eu já falei para vocês, turma, aqui a fase do aprendizado. Já que duas pessoas chutaram, vamos lá. Até a última informação que eu tive em 2017, de lá para cá eu não acompanhei mais, turma, tão somente 7% de todo o dinheiro do mundo é papel moeda. Não estou falando em ouro, não, tá? Papel moeda, ou seja, dinheiro, uma moedinha ou papel. 7%. Imagine se tem uma crise. O que acontece? Tem uma crise, o que você vai fazer? O dinheiro que está no banco, você vai querer tirar e ficar na tua mão, né? Não quero saber onde está o dinheiro, eu quero que fique na minha mão. Imagine se todo mundo fosse buscar o seu dinheiro, o que ia acontecer? Não ia ter dinheiro para todo mundo. Aliás, só ia ter 7% para cobrir as necessidades do pessoal. Então, tem coisas que são complicadas. Então, quando a gente fala em quebradeira, turma, aí ninguém... Pô, qual é a quebradeira? A quebradeira, as ações caem, o dinheiro desvaloriza, o cara não quer mais deixar lá, vai correr atrás. Não tenho dinheiro suficiente para dar para vocês, é de vocês, mas eu não tenho. Fisicamente, eu não tenho esse dinheiro. O que acontece? Quebra, tá? É isso que acontece. Então, após a crise de 29, passou-se a ter um foco no cliente, necessidade da redução de custo dentro das linhas de produção, o início da filosofia de preocupação com o trabalhador e os estudos de Helmholtz, iluminação, ergonomia. Aí isso é que é legal, né? Esse estudo feito por Elton Mayer começou a se preocupar com o trabalhador dentro da fábrica, certo? Com o sistema de produção em si, com o trabalhador de escritório, qualquer um trabalhador que trabalhasse dentro de uma área fabril. Então, tinha que se preocupar com ergonomia, com iluminação, com risco, com locais perigosos, né, com produtos químicos. Então, toda essa preocupação nasceu a partir da crise de 29, onde teve, além do foco do cliente, a necessidade da redução do custo e a preocupação com o trabalhador. Também, aí depois, né, veio, não tão bem, né, depois da Primeira Grande Guerra, veio depois da Segunda Guerra, a tal do Just in Time. Just in Time é um modelo, né, de produção que foi criado no Japão pós-Guerra Mundial pela Toyota Motors, sistema Toyota de produção. Então, quem nunca viu também, é legal, vocês, se vocês puderem ver, o Gigante dos Motores, se eu não me engano, é uma série, e vejam a série que fala da Toyota. É muito legal o sistema de produção da Toyota. Necessidade, né? Então, veio através de necessidade e da escassez de recursos, né? Então, qual é o grande problema se a gente for pensar em economia de uma forma macro, né? A gente tem a microeconomia, que é aquela bem regional, e a macroeconomia, quando a gente fala do país ou a gente fala de um universo maior, que a América do Sul, né, os continentes. O grande problema desses países com relação à economia é a escassez de recursos. Não há recursos para todo mundo. Até por isso que a gente tem que, né, saber dividir, saber o que usar, o que comer, o que usar, né, dentro do que vestir, do que calçar. Essas situações em que a gente saiba fazer essa divisão, porque tem uma escassez de recursos. E quanto mais gente tem na Terra, mais escassez a gente vai tendo, certo? E o que é o just in time? Just in time, exatamente no momento. Então, o nascimento do exatamente no momento. Então, a Toyota, como sistema de produção,
queria que os seus fornecedores entregassem as peças que ele precisava para a montagem do carro dele exatamente no momento em que ele fosse montar. Então, o just in time é muito bom para quem está produzindo, para quem está fazendo o carro, mas é muito ruim para quem é o fornecedor. Porque se o Toyota, né, vai montar o carro dele e ele tem lá o seu chassi, o seu motor e o resto é tudo comprado, então, a cada momento em que ele vai montando o chassi e o motor, e ele vai vir com o restante dos componentes, as empresas fornecedoras têm que trazer naquele exato momento, just in time, exato momento, tá? Naquele momento. Então, é bom para o produtor? É maravilha, mas e para o cliente? E se houver um problema na linha de produção? O cliente não, o fornecedor. O fornecedor tem que ficar aguardando. E aí, né, como é que eu levo? Né? Eu saio do meu armazém para levar para o seu? O just in time é legal como filosofia, mas ele não é ganha-ganha, tá? Normalmente, um sistema justo é aquele onde o cliente e o fornecedor ganham, não é onde só o cliente ganha e o fornecedor perde. Isso é o que a gente chama de sistema justo, que é o ganha-ganha. Eu estou passando aqui para vocês, mas se vocês tiverem dúvida, por favor, tá? Gritem aí. No just in time, na teoria, há zero desperdício para quem está montando, não para o fornecedor, né? Então, se o fornecedor trouxer uma peça que não serviu, o fornecedor leva de volta. Mas o cara que está montando só vai pagar a que usou. Maximização do aproveitamento estrutural, também, de novo, daquele que está produzindo, né? Do cliente, não do fornecedor. E ferramentas que auxiliam na redução do desperdício. Aqui, não sei por que ficou essa foto do sistema empurrado e puxado, não vou falar dela aqui, porque a gente vai falar posteriormente, tá? Deu para entender o que é o just in time? Estão entendendo aí, turma? Giovana, dá um positivo se está entendendo, ou Guilherme. Beleza. O just in time, dessa forma, da produção enxuta, tem uma ideia de foco, né? Foco. Eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Tem uma ideia de qualidade, eu só vou pôr aquela peça que tiver boa. Redução de desperdício, ou seja, eu não tenho desperdício. Lógico que quem tem desperdício é o fornecedor. Se a peça não funcionar, ele me traz outra peça e ele leva a peça velha. Então, eu montador, não tenho desperdício. Certo? Identificação de desperdício, quando tiver, fácil. Eu sei que o montador, o fornecedor fez errado. E trabalhos evolutivos até a sua eliminação do desperdício. É assim que acontece no just in time. De novo, turma, não me parece ser uma forma muito justa de produção para o fornecedor. Tá? Ela é uma fórmula ganha-perde. Não é uma fórmula ganha-ganha. Mas alguém usou, foi feito. Muitos fornecedores, na época, gostaram do processo, porque iam ter para quem fornecer, mas depois eles foram vendo que o processo não era bem assim, né? Que toda problemática da produção e do estoque ficava por conta deles. Dúvidas aí com just in time? Dúvidas? Dúvidas? Vamos lá, galera. Hoje vocês estão quietinhos, hein? Tranquilo, professor. Tranquilo. Imagine amanhã, sexta-feira, hein? Uau! Vamos lá. Agora a função, produção, o processo de transformação. A gente já falou um pouco sobre isso lá na ideia da pizzaria, agora a gente vai entrar com um pouco mais de detalhe. Então, nós estamos falando da gestão da produção. A gestão da produção, de novo, a gestão cuida dos processos da produção, tá? Todos os processos da produção. E a função da produção, a gente vai ver somente aquilo que efetivamente é produzido. Mas, para a gente ter uma ideia da função produção, do processo de transformação, a gente vai ver ele como um todo, tá? Para que eu tenha a função produção, ou seja, o processo da transformação, eu tenho que ter os meus inputs, né? A gente já falou disso, né? Que foi a história, né, da matéria-prima e dos insumos. Então, os nossos inputs, recursos humanos, instalações, processos, materiais, terra, energia, informação. Esse aqui é segundo esse autor. Eu acho que tem muito mais inputs aqui, tá? Então, todos esses inputs, inclusive aqui dentro dos materiais, tá? A matéria-prima, são necessários para o meu processo de transformação. Por mais
mecanizado, robotizado e automatizado que o meu processo esteja, tá? Olha só, por mais mecanizado, automatizado e robotizado que o meu processo esteja, eu preciso desses inputs. Então, vamos falar, se eu tenho um processo automatizado, o meu recurso humano existe ou não existe, turma? Isso pode ser uma perguntinha que eu gosto de fazer, hein? Existe num processo automatizado, robotizado, o ser humano? Sim ou não? Eu acho que existe. Muito bem, Vitor. Por quê? Aonde? Ah, não sei dizer, que para ter Manutenção, um... programação, Isso, essas na coisas. manutenção. Muito bem, programação, manutenção. Muito legal, Giovanni. Isso, Vitor, legal também. Vocês têm que ter uma ideia. Vamos pensar numa cafeteria totalmente automatizada. Então, o que é uma cafeteria? O que é uma máquina de café? Então, se você tem lá uma portinha ou 10 portinhas com máquina de café e está tudo escrito lá, aquelas máquinas de café que a gente vê em quase todos os lugares, que você põe uma moedinha de R$1 ou uma notinha de R$2 e você escolhe. Aquilo é um sistema automatizado, certo? É um sistema automatizado. Não é robotizado, não tem um robô ali, mas é um sistema de automação. Mas, turma, para fazer o café, tem que ter café. Para fazer o café, tem que ter água quente. E dentro daquela máquina, a água quente e o café não brota, né? Ela é colocada. Então, todo o processo, por mais automatizado, robotizado, né, que exista, existe o ser humano por trás. Giovanni, muito bem. Então, eu tenho manutenção, então eu tenho que ir lá checar para ver se não teve um entupimento, alguma coisa. Eu tenho que trocar os produtos, eu tenho que recolher o dinheiro, eu tenho que fazer N atividades que têm a ver com manutenção e programação e suprimento, certo? Programação, manutenção e suprimento ou ressuprimento em qualquer um desses processos que eu entenda que seja mecanizado, robotizado, automatizado, tá? Então, muito legal. E esse processo de transformação, ele vai fornecer o quê? Bens e serviços, certo? Então, é o nosso output, bens ou serviços. Então, vamos lá. Então, o cafezinho vai fornecer um copinho de café ou uma xícara de café. No caso, se tiver xícara, vai ter que voltar para ser lavada. No caso, se for só um copinho plástico, serve o café e alguém tem que dar um fim naquele copinho. E o que acontece nesse processo de transformação? Se eu executo uma tarefa, turma, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês, ao estudarem cada semestre, a entrada de vocês, né, o processo de transformação de vocês é receber o conhecimento e o conhecimento transformar em aprendizado, ok? Esse é o processo de vocês. O processo de transformação de vocês é recebe o conhecimento, a gente faz o download e transforma isso em aprendizado. Então, para que eu saiba se você aprendeu, o que a gente tem que fazer? Eu, professor, o que a gente tem que fazer? Como é que eu sei que você aprendeu? Além de tudo aquilo que a gente discute aqui na nossa interação, o que a gente tem que fazer, turma? O que a gente faz? Além de... Botar em Isso. prática os conhecimentos. Não. Além de botar em prática, Guilherme, então, a gente está aqui, toda hora eu chamo vocês, eu interajo com vocês, eu pergunto para vocês, eu não estou vendo vocês, né? Mas eu acho que vocês estão me escutando. Então, eu tento interagir com vocês, extrair alguma coisa daquilo que a gente fala na nossa aula, no nosso dia a dia. Eu passo conhecimento, tento fazer uma transformação em vocês e adquirir de vocês um pouco de aprendizado. Mas isso é uma parte. Como é que eu garanto que você aprendeu? Ou como é que eu faço para pelo menos tentar, no final do semestre, saber que você aprendeu? Através das... Não entendi, Giovanni. Fala de novo. Atividades? Através das atividades. Avaliações. Muito bem, das avaliações. Então, todo o processo de transformação, onde eu tenho inputs e outputs,
eu tenho que ter uma medida de performance, turma. A gente vai falar em produtividade, vai falar em indicadores de performance e indicadores de resultado. Mas todo o processo de transformação, então, por exemplo, se eu peguei, né, a pessoa ressupriu a máquina de café, com água, ou com leite, ou com açúcar, não sei o que, tem um processo de transformação, eu tenho um bem ou um serviço, o serviço da produção do café e um bem que foi o cafezinho. Quando eu bebo aquele cafezinho, o que eu faço? Além de beber e de engolir, né? Eu sinto o paladar dele. Eu faço umas perguntas meio malucas para vocês e vocês vão responder na lata assim, professor, eu bebo. O que eu faço? Eu bebo. Mas além de beber, você está sentindo o quê? O prazer, o paladar. E o que você faz ao sentir o prazer de beber o café ou qualquer outra bebida ou comer qualquer alimento? Você começa a analisar. Diferente de avaliar. Olha só, turma, já fiz aquela pergunta lá, são bem semelhantes no nosso processo de análise e gestão de risco, mas também de gestão da produção, tá? Avaliar é uma percepção de valor. Então, se eu vou numa cafeteria, né, nessa cafeteria automática, e eu vejo uma fila, minha percepção de valor diz que, se não for problema na máquina, aquele café é bom, tem muita gente indo lá comprar. Isso é percepção de valor. Avaliar é perceber o valor. Analisar é sentir o sabor, é sentir o paladar, é degustar, é fazer, é dar um feedback daquilo que eu estou bebendo ou daquilo que eu estou comendo, tá? Então, a medida de performance, medir é indicar alguma coisa, né? Ó, nota 1, nota 2, nota de 0 a 10. Medida de performance. Performance tem a ver com eficiência, tem a ver com a melhor forma de fazer. Nesse caso, eu não colocaria só medida de performance, eu colocaria indicadores de performance ou medida de performance e indicadores ou medida de resultado. Tá? As duas coisas são muito importantes. Performance e resultado. Para quem não lembra o que é, eu adoro falar disso, né? Eficiência e eficácia, tem muito a ver com aquilo que a gente chama de resultado em esporte, né? Quando o esporte ele é muito legal, muito firme, muito forte, normalmente o melhor time ganha. Normalmente. Então, o time é eficaz porque ganha, porque ele também é eficiente porque ele é melhor. No futebol, há uma pequena contradição. No futebol, nem sempre quem ganha é o melhor. Só no futebol, só. Nos outros esportes, normalmente quem é o melhor, tem o melhor desempenho, quem tem a melhor eficiência é o eficaz, é quem ganha. Né? O nosso remador lá, o cara é bom mesmo. O cara é bom e ele ganhou. Então, ele é eficiente e ele é eficaz. Na contrapartida, né, às vezes no futebol, o time dá um chute no gol, faz um gol, o outro dá 28 chutes no gol e não faz um gol. Não é que aquele cara que não fez o gol, o time que não fez o gol, não jogou melhor. Ele jogou melhor, ele foi eficiente, mas não foi eficaz. Então, a diferença de performance e resultado é essa. Performance tem a ver com jogar bem, eficiência. Resultado tem a ver com ganhar, eficácia. Tá? Isso aí é muito importante vocês saberem dessa diferença. Então, quando a gente fala em indicadores, medida de performance, também tem que ter aqui um resultado. Porque a performance está aqui, ó, no meu processo de produção, certo? Mas eu também meço o meu resultado para ver se ele está adequado. E aí, dentro da medida de performance também, eu vejo qualidade, custo e produtividade, que são 3 fatores importantíssimos na produção, no processo de transformação. Ah, professor, mas tem a manutenção que a gente acabou de falar, tem a programação? Tem, tá? Tudo isso tem. E a gente vai falar, quanto mais mecanizado, mais automatizado, mais robotizado for o meu processo, mais eu vou ter essas garantias de manutenção e de programação. Ok, até aí, turma? Esse quadro, já vou dizer para vocês, é importantíssimo. Ok?
Slide 49 do material 1. Importantíssimo. Vamos lá. E o que é o input? Medida quantitativa dos insumos. Então, vocês vão lembrar disso, porque a gente vai usar muito essa palavra input. Quantitativo. Quantidade. Contagem. Espera aí, turma. Me deu um acesso de tosse aqui. Quantitativo, tá? Quantidade, quilos, unidades, caixas, ok? Quantitativo dos insumos, ou seja, quantidade ou valor das matérias-primas, mão de obra, energia elétrica, capital, instalação predial, etc. Ok? Então, input, tudo aquilo que eu conto como entrada. Output, medida quantitativa do que foi produzido. Então, bens ou serviços. Produto final, ou seja, a quantidade de produtos ou serviços ou valor das receitas provenientes das vendas dos produtos. Então, se eu fiz 10 pizzas, mas eu vendi 10 pizzas. Olha só, eu só fiz 10 pizzas por quê? Olha só que pergunta idiota, né, turma? Por que eu fiz 10 pizzas? Vamos lá. Por que eu fiz 10 pizzas? Eu sou uma empresa, hein? Não sou o dono de uma... Por conta dos clientes que Oi? fez o pedido de 10 pizzas. Por conta dos clientes. Caraca, muito bem. O Giovanni falou isso também? Ou só foi você, Guilherme? Por que uma empresa faz 10 pizzas? Porque eu tive o pedido da pizza. E a pizza é um sistema puxado. Eu só faço pizza se eu tiver o pedido. Ok? Então, eu só faço pizza se eu tiver o pedido e eu devo receber por essas pizzas. Então, eu vou ter um valor de receita proveniente da venda do meu produto. Então, eu posso contar no output 10 pizzas? Pode. Mas eu posso contar que cada pizza, por acaso, eu venda por R$30. 10 vezes R$30 vai dar R$300. Então, meu output vai ser minha receita de R$300? Exatamente isso. Ok? Então, lembrem-se disso. Ó. Esse quadro é importantíssimo. Importantíssimo. Mas esse conceito de input e de output vai ser essencial para o que a gente vai fazer com relação à produtividade. Ok? Guardem bem isso aí, slide 50. Pessoas chaves na história da produção. Então, a gente acabou falando, né, de Whitney, de Taylor, de Ford, e tem um cara aqui chamado Alfred Sloan. Já é em 1920. Ele começou a fazer o planejamento centralizado e o controle descentralizado. Olha só. Mas o que é isso, professor? Planeja junto, centralizado. Todo mundo que for necessário participar do planejamento está ali junto. Planejou, quando você planeja, o que acontece? Você sai com um plano de ação. Um plano de ação tem lá ações para serem executadas. Ações para serem executadas por alguém, que pode ser nos seus diversos departamentos. Controle descentralizado. Então, cada departamento faz o seu controle de cada ação daquele planejamento centralizado. Aí tem, de novo, Revolução Industrial, Whitney, Taylor, Ford, eu não vou passar. E aí vem o que aconteceu depois desses caras. Engenharia chamada administração de produção, engenharia chamada administração industrial e engenharia chamada administração de operações. A administração e planejamento de operações vai ser o nosso próximo tópico, tá? Na aula 2. Então, a gente não vai falar muito dela agora, mas vai falar depois, tá? A APO, que é administração e planejamento de operações. A gente vai falar muito de APO ainda. E aí você tem uma produção em massa e uma produção enxuta. O que classifica a produção em massa? Produção do sistema empurrado, ok? Que você produz e manda para a prateleira porque sabe que o cliente vai comprar. O que é a produção enxuta? É aquela que é do sistema puxado. Você só produz quando tem o pedido. Normalmente, ela é bem enxuta mesmo. Tá? Ah, mas professor, minha pizzaria é em grande escala, mas só faz depois do pedido. Ela nunca faz antes do pedido. Por mais que ela faça bastante pizza,
Até a gente viu lá na pizzaria que sai 2 pizzas a cada 1 minuto e meio, né? Na contagem que a gente fez lá, né, Lara? 2 pizzas a cada 1 minuto e meio. Pô, a produção, uma produção em grande escala. É em grande escala, mas é enxuta, porque ela só sai depois do pedido. Ok? Administração industrial. Vamos passar rápido isso aqui, tá? Foram introduzidos novos conceitos, linha de montagem, posto de trabalho, estoques intermediários. A gente acabou não falando, mas tem aula do professor Nadi, que fala sobre estoque. O que é o estoque? Se eu vou produzir em grande escala, eu preciso ter matéria-prima. Não adianta eu querer produzir e não ter matéria-prima. Então, eu tenho que ter um estoque intermediário. Acaba virando uma rotina de trabalho, monotonia de trabalho, rotina. Você tem que melhorar seu arranjo físico, balanceamento de linha, produtos e processos. Tem que motivar sempre o empregado, tem que ter sindicato vendo, manutenção preventiva, controle estatístico de qualidade, fluxograma de processo. Olha, professor, então tem tudo isso dentro da operação, da produção? Tem. Da transformação? Tem tudo isso, e às vezes a gente não enxerga. Então, quanto menos ações dessas eu faço na minha empresa, mais bagunçada vai ser minha empresa, menos eu vou saber se eu estou tendo lucro naquele processo ou não. Produção em massa. Caracteriza-se por grandes volumes de produto extremamente padronizado. Arroz, feijão, bebidas, né? Isto é, baixíssima variação nos tipos de produtos finais. Esses conceitos predominaram até os meados da década de 60. Não pode falar que predominaram, não, continuam, tá? Praticamente todo commodity é produção em massa, turma. Todo commodity. Ah, professor, tem 20 tipos de arroz quando eu vou no supermercado. Cara, tudo bem que tem 20 tipos, mas normalmente são dos mesmos fornecedores, tá? Não tenho desses 20 tipos de marcas de arroz, são 20 tipos de arroz. Não são. É o mesmo tipo de arroz, tipo agulhinha, número 1, número 2. É o mais quebrado ou menos quebrado. Não tem outro diferente. Tem poucos produtores de arroz no Brasil, ou além do agulhinha, não tem outro. Quase não tem outro. Então, é extremamente padronizado. Ah, o feijão tem um pouquinho mais, né? Tem o carioca, tem o preto, não sei o quê, né? Até aí tudo bem, mas não deixa de ser produção em massa. Farinha de trigo, então. Farinha de rosca. Farinha de mandioca. Cara, não tem outra mandioca. É só uma mandioca. Certo? Tem certas coisas que eles falam que acabou, não acabou, não. Continua padronizado até hoje. Produção enxuta, introduzida a partir de 1960, com o surgimento de novas técnicas, do just-in-time era uma vez, foi uma, engenharia simultânea, tecnologia de grupo, consórcio modular. Cara, um monte dessas aqui desapareceram. Célula de produção, a gente vai falar sobre algumas delas aqui, tá? Mas a gente vai falar muito rápido, que não vai ser importante, só que são conceitos que existem. Dentro desses conceitos, então, estão eles todos aqui, tá? Ó, estão todos eles aqui. Na página 57, Just in Time, Engenharia de Produção, Tecnologia. Cada um deles aqui, turma, cada um deles aqui tem uma breve descrição aqui na 58. É legal para vocês ter conhecimento, tá? Mas eu não vou puxar para a gente, não, porque o nosso conteúdo vai acabar sendo a produção de um terminal logístico, tá? Mas existe isso aqui, ó, Just in Time, Engenharia Simultânea, Tecnologia de Grupo, Consórcio Modular, Célula de Produção, Desdobramento da Função Qualidade, Co-Makership, Sistemas Flexíveis de Manufatura, Manufatura Integrada por Computador e Benchmarking. Então, do que tem de importante aqui para a gente? O benchmarking, tá, turma? Ah, mas professor, isso são modalidades de operação? São. Se alguém quiser conhecer, vai ter que se aprofundar até um pouco mais, porque está bem enxuto o que eu trouxe aqui para vocês. O que é o benchmarking para a gente, turma? São as comparações das operações realizadas em unidade produtiva, certo? Com indicadores apresentados por empresas líderes em seus segmentos. Muito bom. O que significa isso, turma? Que quando eu estou operando, certo? Quando eu estou operando, significa que eu tenho que me comparar. Então, olha só. Se eu estou começando uma operação pela primeira vez, certo? Eu comecei a operação pela primeira vez. Vamos supor que essa operação já exista, que é fabricar pizza, ok?
Mas a minha pizzaria é a primeira vez que eu estou fazendo pizza, ok? Deu para entender o que eu falei? Mesmo que a produção de pizza já exista aí ao longo do mundo, desde que foi lá, né, feita lá pelas duas empresas lá dos Estados Unidos, a produção em grande escala, ela já existe. Mas na minha empresa vai ser a primeira vez. Então, quando eu faço pizza na minha empresa a primeira vez, como é que eu sei se está bom ou se está ruim? Acho que é a satisfação dos clientes, né? Então, isso é a medida de qualidade, certo, Giovana? Qualidade. Então, a satisfação do cliente com relação ao meu produto é sinal de que atendeu a expectativa do cliente. E ele vai lá dar um feedback dizendo que estava adequada. Muito boa, Giovana. Legal. Então, uma das possibilidades de eu ter, de saber se a minha pizza é boa ou ruim, é o feedback do cliente. Certo? Mas, Giovana, eu não vendi nenhuma ainda. Como é que eu sei que é boa ou ruim? Putz, não sei. É a minha vez, primeira vez, né? Minha primeira vez. A minha empresa nunca fez pizza, mas eu falei assim, eu vou entrar nesse ramo de pizza e vou fazer pizza. Lógico, eu estudei, tá? Eu fui nos melhores cursos, vi como é que faz uma massa, a melhor massa, quais são os ingredientes, os melhores ingredientes da massa, os melhores ingredientes do recheio, vi tudo isso, mas eu tive que fazer a primeira pizza. Como é que eu vou saber se está bom ou está ruim? Giovana? Experimenta. Experimentando, muito bem. Olha só, se vocês virem o gigante dos alimentos, a Domino's e a Pizza Hut, olha só, estou dando um monte de dica aí para vocês, né? Gigante dos automóveis, gigante dos motores, não sei, né? Gigante dos alimentos, Fome de Poder. Vejam aí o gigante dos alimentos, Pizza Hut e Domino's. Os caras começaram assim, porque a pizza não era difundida. A pizza existia pizzaria na Itália e só na Itália. E alguns malucos da Itália que iam para os outros países faziam as pizzarias de bairro. E aí eles começaram a experimentar, saborear. Por quê? É o paladar daquela região. O que é bom? Então, como é que eu vou saber se a minha pizza é boa para o carioca, é boa para o mineiro, é boa para o nordestino? Como é que eu vou saber? Experimentando, né? Levando para eles experimentar. Então, para minha percepção, eu experimentei. Então, eu experimento. Depois eu faço uma degustação. Não só comigo, de repente com os funcionários ou com as pessoas mais próximas, meus possíveis clientes, e pedir feedback. Isso aí, eu estou começando a entender o meu processo. Olha, turma, sempre que eu falar com pizza, serve para qualquer produção, tá? Para qualquer unidade produtiva. Serve para minha empresa? Serve. Qual o produto que a sua empresa faz? Como é que ela começou? Ela tem feedback do cliente? Não tem? Vai ter. Vai procurar saber o que o cliente está falando, se o teu produto é bom ou não. Então, uma coisa é a percepção do cliente. Agora, traz para a gente. Boa, o cliente. Legal, o cliente gostou. Mas, cara, o meu custo é lá em cima, ó. Produtos de primeira linha na matéria-prima, na massa, produtos de primeira linha no recheio. Sai lá em cima, custa 56, de custo para mim, R$56. Por quanto eu vou vender? Tatiane, quanto eu vou vender? 3,5, 3 vezes e meia, né? 350%? Não necessariamente. 350% é quando a gente tem um intermediário junto, tá? 240% já tá bom quando só eu sozinho. Mas também tem que ver as suas necessidades, tá, Tatiane? Da sua mãe e da sua irmã, tá? Eu lembro que o senhor falou que era para a gente multiplicar por 2,4. Isso. Quando é 3,5 é quando eu tenho um intermediário no meio, quando alguém compra de mim para revender. Então, eu ponho 2,4 e ele põe 110% para dar os 350 em cima, tá? Porque ele não produz, ele só revende. Quem produz sou eu. Então, mas olha só, imagine se eu, nesse meu processo de que a pizza ficou boa para mim, boas para os empregados, boa para o pessoal que está perto de mim, fez ela custar R$56. O que vai acontecer? Provavelmente eu não vou vender. Vou ter que vender R$56 vezes 2,4 vai dar mais de R$150. Cara, eu não vou vender essa pizza. Então, opa, peraí, ela é muito boa, mas e aí? Que mercado vai comprar essa pizza? Né?
Então, eu tenho que reestudar o meu processo e começar... Peraí, quanto é que custa uma pizza no mercado? Aí eu começo, então, turma, eu começo a ir pesquisar. Foi o que vocês fizeram no primeiro exercício. Vocês começaram a pesquisar o custo da matéria-prima, só que vocês foram no supermercado, vocês não foram no atacadista. E aí vocês começaram a ver que o custo, pô, tinha pizza que ia sair cara, mas outras tinha pizza que ia sair barata. Então, é isso que faz a gente começar a pesquisar. Mas, primeira coisa, eu tenho que fazer. É o meu resultado. E o benchmark, primeiro que eu faço, não é com a melhor marca, é comigo mesmo. Eu me comparo comigo mesmo. Como professor? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um atleta, né? Um atleta. E eu gosto de correr. Então, eu corro 100 metros. Aí eu vou me comparando. Hoje eu corri 100 metros em 25 segundos. Amanhã eu corro 100 metros em 24,5 segundos. Então, eu estou comparando o meu primeiro resultado com o segundo com o terceiro, e ponho os 3 numa reta. Eu comparo o meu resultado comigo mesmo. Ok? E aí, depois, quando eu já começo a ter uma gama de resultado, eu começo a comparar o meu resultado com o concorrente do lado. Olha só. Então, ainda não estou comparando com a melhor marca, mas estou comparando com o cara do lado. Quando o meu resultado, comparado com o do cara do lado, for melhor, opa, peraí, caramba, eu já sou melhor que o cara. Meu resultado está melhor comparado comigo mesmo ao anterior, e agora o meu está melhor do que o do outro lado. O que eu começo a fazer? Amplio as minhas comparações, começo a ampliar minhas pesquisas, até que eu sou o melhor da região. E eu vou comparar com quem? Eu sou o melhor da Baixada Santista. Eu vou me comparar com quem? Com o melhor do estado. Aí eu sou o melhor do estado. Vou me comparar com quem? Com o Brasil. Eu sou o melhor do Brasil. Posso ser da região sudeste também. Aí eu começo a comparar. Aí agora eu sou o melhor da América do Sul. Eu vou me comparar com quem? Com o melhor do mundo. Esse é o benchmarking. Ok, turma? Mas o benchmark eu posso ir estipulando de vez em vez, tá? De vez em vez. Eu posso ser o melhor do bairro. Mas qual é o melhor da cidade? Então, meu benchmarking é o melhor da cidade. Depois eu sou o melhor da cidade. Vou me comparar com o melhor da região. Quem é o melhor da região é o benchmark. Entenderam? Então, eu vou comparando de vez em vez, né? Degrau por degrau. Não posso eu, o melhor da cidade, querer me comparar com o melhor do estado. Não dá. Ok? Às vezes a diferença é muito grande. Ou comparar com o melhor do Brasil, ou me comparar com o melhor do mundo. Às vezes acontece isso, né? Nós somos uma sentimental de tal ponto que a gente se compara sempre com o melhor do mundo. Cara, e às vezes eu estou distante do melhor do mundo. Eu lembro disso. Eu sou santista, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas em 2010, o Santos, né, já era o melhor futebol do Brasil. Era o melhor futebol do Brasil em 2010 e 2011, tanto que ganhou a Libertadores em 2011. Era o melhor futebol da América do Sul. Quando foi jogar com o Barcelona, levou de 4-0. Levou um vareio de bola. Às vezes você acha que por ser o melhor da sua região, você já pode se comparar ao melhor do mundo. Não dá. É muita diferença, muito. Isso acontece muito. A gente, né, cobra muito dos nossos atletas achando que eles são os melhores. Não, eles são os melhores aqui no Brasil. Mas quando sai do Brasil, puta merda, é um, né, mediano, não adianta. Então, às vezes, essa comparação. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo, turma. Às vezes a gente fica se comparando achando que é o melhor e não é. Nós somos medianos, já falei para vocês, né? Em média, segundo o Pareto, né, 80% estão dentro da média. Na média, 80% está na média. Então, o resultado mediano é 80%. 10% está acima da média e 10% está abaixo da média. Onde você está? Normalmente, turma, a gente está na linha mediana. Qual é a linha mediana? Os 80% dos resultados estão num bloco só. Então, nós fazemos parte dos 80%. Eventualmente, algumas coisas a gente está nos 10% acima, às vezes a gente está nos 10% abaixo. Como é que você sabe disso? Como é que você compara isso? Como é que você sabe disso? Então, olha só, uma das coisas mais simples, né, do benchmark é aquilo que a gente falou das notas, turma,
Como é que eu sei que eu sou o melhor? Se eu tenho resultado, eu tenho um desempenho bom. Pô, professor, eu sou, caraca, eu sou top na aula, pô, converso com todos os professores, argumento, discuto, pergunto, mas quando eu vou na prova, putz, eu vou mal para chuchu. Desempenho e resultado. De novo, desempenho e resultado. Puta, eu sou mal pra cacete na aula, né? Pô, não acompanho, não sei o que, mas chego na prova, meu resultado é lá em cima. Infelizmente, a forma hoje ainda de se apurar é o resultado da nota. Então, quem é o melhor? Então, por exemplo, o melhor é aquele que, na média, teve a média maior, certo? Então, a média dos alunos do semestre 2001.2 de logística. Ainda não temos. Mas no final do semestre a gente vai ter. Somando-se todas as notas e dividindo pela quantidade de disciplina, a gente vai ter uma média. Não tem como. Tá? Isso praticamente acontece em toda a nossa vida o tempo todo. E aí a gente vai saber quem é o melhor aluno da logística. E se eu quiser saber quem é o melhor aluno da FACE, é só pegar as médias de todos os alunos e colocar lá quem foi o primeiro que teve a melhor média. Professor, mas isso é injusto. Aí eu falo, por quê? Porque a minha disciplina em logística foi uma e a disciplina de Comex foi outra, a disciplina de ADM foi outra, a disciplina de contábeis foi outra. Ok. Mas na FACE só tem um melhor aluno. Sempre assim, um melhor aluno. Então é escolhido a melhor nota. Ô, professor, mas esse semestre é bravo, é só matéria técnica, é só puxão de orelha, é só exercício bravo, é só conta. Às vezes o outro semestre também tem isso. Como é que eu faço isso? Então, eu saio da logística e me comparo com o Comex? Não, eu vou lá e me comparo com logística na outra instituição. Posso fazer isso também. Ah, mas o semestre de lá é diferente daqui. Pode ser também, turma. Então, é complicado. Mas eu tenho que ter um resultado de comparação. Tá? Então, eu vou comparar a aula de gestão da produção e abastecimento da FACE com a aula de gestão da produção e abastecimento de outra universidade qualquer. Aí eu posso fazer assim. Ok? Entendido aí o que é benchmarking? Entendido aí, turma? Sim, professor. Hoje nós estamos com 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está faltando um aluno. Deixa eu ver. Acho que é o Igor, né? É o Igor mesmo. Continuando, turma. Então, vamos lá. Falamos sobre benchmark, manufatura versus serviço. Manufatura. Manufaturar, turma, é a mesma coisa do que produzir. Tá? Manufatura é a parte mágica da produção, é o processo, é a fabricação. Tá? Eu estou manufaturando, eu estou processando, eu estou produzindo. É tudo a mesma coisa. Então, nesse conteúdo, a gente vai ver a administração da produção e operações, fluxo de materiais, serviços e capitais. E o que é a administração da produção? Então, a APO, que a gente vai colocar a administração da produção e operações, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Até 1950, a indústria de transformação era o que se destacava no cenário político e econômico mundial, ou seja, até após a Segunda Grande Guerra era só produção. As chaminés das fábricas eram um símbolo de poder. Para quem lembra da Cosipa, vocês são novinhos, não lembram, né? Mas a Cosipa, cada chaminé soltava uma fumaça de uma cor. Pois empregavam um grande número de pessoas e eram responsáveis por 90% do produto interno bruto dos países industrializados. Produzir. Então, por quê, turma? Eu produzo muito quando eu tenho pouco, né? Então, se dentro da minha casa não tem nada, eu começo a ganhar dinheiro, eu vou comprar. Então, na hora em que eu vou comprar, alguém vai produzir para que eu compre. E assim foi o que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Muitos países quebrados, os Estados Unidos fortalecidos, cheios de dinheiro, emprestou dinheiro para os países comprarem os produtos dos Estados Unidos, né? Assim, uma coisa assim, tão ingênua os outros países dos Estados Unidos, né? Então, foi isso que aconteceu. A administração da produção tem a ver com isso. Os manuais acadêmicos sobre produção referiam-se ao chão de fábrica. Produzir é estar no chão da fábrica. Peãozada, termo usado para designar os trabalhadores ou processos relativos à fase da produção. E, abordavam temas relativos à fabricação de bens,
Tangíveis, produtos, né? Arranjo físico, processo de fabricação, planejamento e controle da produção, controle da qualidade, manutenção das instalações fabril, manuseio e armazenagem de materiais e gerir todos esses elementos denominados administração da produção. Tranquilo até aí, turma? Existe administração da produção até hoje? Lógico. Eu produzo pizza, eu produzo pão, eu produzo gado e depois do gado eu produzo a carne. Então, tudo isso é produção. Por mais que a gente fale, não, mas hoje eu tenho Uber, hoje eu tenho... Como é que é aquele de aluguel de casas? Como é que é o nome, pessoal? Esqueci. A startup que aluga casa, turma. Caramba, esqueci. Quinto andar. Oi? Tem o quinto andar, né? O quinto andar. Mas antes do quinto andar, qual foi aquela que surgiu? Porque hoje todo mundo só fala em startup de tecnologia, não sei o quê, não sei o quê. Cara, mas para ter o Uber, precisa ter o motorista, precisa ter o carro e precisa ter a pessoa querendo o transporte. Então, existe a produção de carro, ainda existe a produção de combustível, existe a produção de pneu, existe. Então, pessoal, não se enganem, não se enganem. O futuro da coisa não é só a tecnologia. O futuro da tecnologia é automatizar os processos, mas os processos vão continuar existindo. Quanto mais automatiza os processos, menos exposto ao risco o ser humano está. Mas eu preciso ter aquele cara da manutenção, eu preciso ter aquele cara da programação, eu preciso ter esses caras do suprimento. Então, por mais que seja robotizado, automatizado, eu preciso dessas pessoas. E não se esqueçam, por mais que os acadêmicos falam que o chão de fábrica está diminuindo, ele está diminuindo porque os processos de produção estão melhorando. Então, eu não tenho mais aquela quantidade enorme de pessoas para fazer certas coisas que hoje algumas máquinas fazem. Então, eu tenho menos gente na fábrica por causa disso. Tá? Mas os sistemas produtivos vão continuar existindo. Você compra uma roupa que alguém fez. Hoje não é uma máquina ainda que faz a roupa. Pode ser até que algumas máquinas já façam algumas roupas. Mas e o tecido? Vem da onde? Então, tem toda uma linha de produção por trás de tudo que a gente vê. Por trás de tudo que a gente vê, né, até do óculos, tem uma linha de produção. Administração da produção e operação. O setor de serviço, então, produção e operação. O setor de serviço hoje emprega mais pessoas que qualquer outro e é responsável pela maior parte da parcela do PIB da maior parte dos países do mundo. Então, hoje o serviço já é maior do que era a produção. Lembrando que a produção tinha mais gente, hoje não tem. E hoje eles migraram para o serviço. Desta forma, todas as técnicas utilizadas na administração industrial tradicional foram transportadas para a administração de serviço. O que é um serviço? Uma empresa de logística. Mas uma empresa de logística presta o serviço de transporte. Para ter o transporte, precisa ter o motorista e o caminhão. Para transportar alguma coisa, ele precisa da carga. Então, tem um processo produtivo para o caminhão, tem um processo produtivo para a carga. Então, por mais que a gente fale do serviço, o serviço está atrelado diretamente a um sistema produtivo também. Houve uma ampliação do conceito de produção que passou a incorporar o serviço. Por isso que ele falou de produção e operação. Hoje, o termo operações é considerado bem amplo e compõe um conjunto de todas as atividades da empresa relacionadas à produção de bens ou serviços. Então, tudo isso eles chamam de operações. Tá? Operação dentro do escritório, operação dentro do armazém, operação dentro do restaurante, operação dentro da portaria. É tudo operação. No Brasil, os autores abordam que o conjunto de técnicas como administração da produção e operações, APO. E a gente vai falar também especificamente de APO. Fluxo de materiais e serviços e capitais. As empresas mundiais necessitam cada vez mais de esquemas de distribuição rápidos e eficazes. Distribuir. Produz, distribui. Produz, distribui. A logística empresarial, parte integrante da administração de operações, olha só, logística empresarial, vocês têm até aula disso, né? Constitui um conjunto de técnicas de distribuição e transporte de produtos, ok? Então, olha, interligamos com a disciplina do Maurício. Exemplos. Carros mundiais que são idênticos e produzidos em países diferentes. Ok?
precisa de uma logística empresarial. Cai lá naquelas peças intercambiáveis que aquele cara falou lá em 1900 e nada. Olha só que legal. Isso aqui é bom. Fluxo de serviço é igual ao volume que tende a ser ainda maior que os de materiais, devido à melhoria dos meios de comunicação. Então, fluxo de serviço é os serviços que a gente faz, tá? Então, a logística é um serviço, o Comex é um serviço. Ah, eu estou transportando carga para o navio. É um serviço, mas o navio teve um processo de produção para produzir o navio. E a carga teve um processo de produção para produzir cada uma daquelas cargas. Fluxo de capitais. Capital, turma. Sempre que vocês ouvirem falar em capital, quando se fala em empresa, é dinheiro, ok? Então, fluxo de capital é igual aos fluxos de dinheiro, como uma nuvem. Vagam sobre o mundo à procura de locais onde possam descer e obter o máximo de rendimento possível. Dinheiro, turma. Papel moeda, até 2016, eu não sei se aumentou ou diminuiu, eram só 7% de todo o dinheiro que tinham no mundo. Então, e os outros 93%, turma? O que é? Nuvem. Nuvem. Você tem esse dinheiro na tua conta, mas se você for lá tirar, todo mundo for tirar, só tem 7% de papel moeda. Ok? Beleza? Então, esse dinheiro, esses 93%, está navegando numa nuvem. Está na nuvem. Né? Objetivo da gestão da produção e operação. As atividades desenvolvidas por uma empresa visa transformar insumos, a gente já falou, né? Está repetindo, mão de obra e matéria-prima em produtos acabados ou serviços que consomem recursos que nem sempre agregam valor ao produto final. Isso é que é ruim. Depois a gente vai ver um pouco mais. É objetivo da administração de produção e operação uma gestão eficaz dessas atividades. Aqui vamos falar bem rapidamente, tá, turma? Porque fábrica do futuro é sempre uma coisa incógnita, está sempre mudando. Mas qualquer fábrica de atual para o futuro vai pensar na organização da produção. Lembrem-se do filme como é que é? Fome de Poder. Vejam o filme Fome de Poder, a parte em que os irmãos McDonald organizam a produção dele. Cara, não tem organização de produção tão boa quanto aquela feita em 1940. Olha só, cara, uma coisa que foi feita há 80 anos atrás. Ainda é o fast, ainda é o rápido, ainda é o speed, mais rápido ainda. Não tem uma outra organização de produção, principalmente em fast food, melhor do que aquela feita em 1940. E o que muda, turma? Ah, caramba, eu vou... Vai lá, você vai ver, veja o filme, não existe algo igual. Ninguém inventou algo melhor ainda. Então, a fábrica do futuro nem sempre é o futuro, tá? É a melhor forma de organizar a sua produção. É um projeto de produtos e processos adequado, é um layout adequado, é uma comunicação visual adequada, posto de trabalho na posição correta, compromisso com o meio ambiente, olha só. Então, a sustentabilidade está aqui no compromisso. Então, quanto menos resíduo tiver, melhor, né? Você diminui o prazo de reciclagem e você faz uma gestão do conhecimento adequada. Não deve ser um ambiente cheio de robôs e computadores comandando todas as operações. Não vai ser, tá, turma? Não tem jeito. O robô é um executor, ele vai só tirar o ser humano da onde tinha o risco. Isso é que tem que ficar claro para vocês. Eu coloco um robô, mas o robô faz mais rápido, não falta, não vê Facebook, não toma café, não vai no banheiro. Ele ganha em produtividade. Certamente ele ganha em produtividade, mas tira o ser humano do risco. E o ser humano é que vai comandar tudo isso aqui, tá? Ele, além de se caracterizar por um alto nível de automação, estará devidamente organizado em torno de tecnologia. Qual é a tecnologia? São os sistemas, programas que rodam por trás dele. E do conhecimento, outra característica é a alta produtividade. Professor, o que é produtividade? Vamos ver se a gente consegue falar hoje ainda em produtividade. Talvez não. Vamos lá. Organização de produtos, a gente já falou. Projeto de produtos e processos, layout, tudo isso aqui é um detalhezinho daquilo que a gente já falou. Compromisso com o meio ambiente, gestão de conhecimento. Tipos de operação. Isso é importante para a gente na nossa gestão de produção. Tipos de operação.
entre descrição, manufatura e serviços. Eu tenho o projeto e o trabalho, job, ok? Qual é a descrição desse projeto? Longa duração, volume unitário, produtos customizados. Exemplos disso aqui, né? Projeto de construção, estaleiro, fábrica, longa duração. Então, você não faz nada de curta duração em termos de fábrica. Toda fábrica, você prevê uma longa duração. É volume unitário. Um estaleiro, uma fábrica, um navio. É um produto customizado, feito específico para isso. Então, novamente, vejam o gigante dos alimentos. Muito legal, porque fala quando cada um deles investe na fábrica de produção. Então, são produtos de longa duração, projetos, né, de longa duração, uma só empresa e produto customizado. Do serviço, pode ser uma consultoria, é de longa duração. Desenvolvimento de um software de longa duração. Trabalho, job shot, né? Descrição, curta duração, baixo volume, produto customizado também. Alfaiataria, curta duração. Comunicação visual, vai fazer uma placa, né? Um post. E os serviços, né? Restaurante é de curta duração. Ninguém quer... Desculpa, olha só. O serviço é de curta duração, tá? Não o restaurante, hein, turma? O serviço é de curta duração. Eu não quero que o cara fique 2 dias no meu restaurante. Eu quero que ele venha, seja bem atendido, goste da minha comida, mas vá embora e dê lugar para outro. Certo? Não tem jeito. Isso hoje que já está abrindo, né? Oficina de reparo de carros. De novo, é o serviço que é de curta duração. O serviço, deixou o carro, eu arrumo o carro, ele vai embora satisfeito. Ok? Então, os tipos de operação têm a ver com a descrição e o projeto, a manufatura, ou seja, o que eu vou fazer e o projeto, e o serviço e o projeto. E o job de curta duração tem a ver com a descrição, o exemplo e o serviço, tá? Turma, isso aqui é só para vocês entenderem os tipos de operação. Nós não vamos entrar nisso na prova, mas para vocês entenderem. Agora, aqui vem o conceito que eu falei para vocês, produtividade. Ele é um conceito bem legal e eu queria que vocês, né, nós temos 15 minutos, 14 minutos para vocês entenderem bem o que é o conceito de produtividade. Conceito de produtividade. Para vocês levarem daqui para frente para a vida de vocês. Lembram do que eu falei de output? Lembram? Output é a saída, é o meu produto, é o meu serviço. Saída. Tem a ver com a quantidade de produto que eu faço, quantidade de serviço que faço, ou com o valor da venda daquele meu produto, da venda do meu serviço, ok? Tá entendido isso daí? Positivo aí, quero ver o positivo. Muito bem, 2 positivos já chegaram. E o input? Lembram do que é o input? Tudo aquilo que entra no meu processo de recursos humanos, de energia, de materiais, de capital, para que eu tenha o meu processamento. Então, a produtividade é um conceito que tem a ver com output e input. Então, olha só o conceito da produtividade, turma, para vocês tentarem nunca mais esquecer. Isso é fundamental, importante e essencial para a nossa ATD1. Então, no ATD1 tem várias coisas que eu já falei para vocês que é importante, mas esse conceito aqui tem que internalizar. O que é a produtividade, então, professor? Olha só, é a relação, é a divisão de qualquer uma das saídas por qualquer uma das entradas do meu processo produtivo. Qual é o meu processo produtivo? Pizza. Transferir conhecimento. Dirigir o Uber. Né? Fazer iPhone. Não importa qual é o conceito, não importa qual é a produção. O conceito é sempre esse. Produtividade
é qualquer uma das saídas do meu processo dividido por qualquer uma das entradas do meu processo. Básico, turma. Falem um para mim. Básico. Falem um para mim. Produtividade tem a ver com uma saída dividido por uma entrada. Na pizzaria, qual é a saída que eu tenho, turma? Pizza. Pizza. Mas eu tenho que quantificar, certo? Certo, Vinícius? Porque qualquer output é quantificável. Chuta aí para mim. Vamos lá, Vinícius. Chuta aí pra... saída é quantificável. Então, se eu vendo pizza, quantas pizzas eu vendi num dia? Fala aí para mim. Não sei, 100 pizzas. Beleza? Então, olha só, minha produtividade tem a ver com a saída dividido pela entrada. Então, a minha saída é 100 pizzas por dia. Ok? Beleza? Beleza. Essa é a saída. E a entrada? Qual é a entrada que você quer falar? Qual a entrada? Qualquer uma. Entrada é tudo aquilo, input, que me ajuda no processo da produção. Vou te ajudar, Vinícius. Pagamento da pizza. Não, vou te ajudar numa mais fácil. A tua pizzaria trabalha 8 horas por dia. Desculpa, vamos arredondar. 10 horas por dia, para ficar fácil. Qual é a minha produtividade? Eu vendo 100 pizzas por dia. E a minha entrada é quantas horas eu trabalho por dia? 10. Qual é a minha produtividade? 10 pizzas por hora. Caraca, Vinícius! Muito bem! Vinícius, parabéns. Isso é a minha produtividade, ok? Beleza? É boa ou é ruim? Aí vai depender das outras pizzarias. Caraca, rapaz, está matando a pau. Parabéns, vai depender. Palavra mágica, depende. Depende do que, com que eu estou comparando. Então, vamos supor, Vinícius, que hoje é quinta. Hoje é quinta. E eu vendo 10 pizzas por hora. Comparado com quarta, que eu vendo 9 pizzas por hora. É bom ou é ruim? É melhor já, né? Caraca, muito bem, Vinícius. É esse o conceito que eu quero que vocês entendam. Então, olha só, produtividade, para a gente tentar fechar por hoje no conceito. Produtividade é a relação de um output qualquer dividido por um input qualquer na minha linha de produção. Não importa qual é a minha produção, se é de produto ou de serviço. Eu trouxe um exemplo da pizza. Ok? Mas olha só, Vinícius, quando eu falei com a Lara que o ano retrasado a gente fez um exercício de ir numa pizzaria e medir quantas pizzas, qual era o tempo que o cara fazia, a gente chegou a uma conclusão que aquela pizzaria fazia 2 pizzas a cada 1 minuto e meio, Vinícius. Se eu fizer 10 pizzas por hora, eu estou bom ou estou mal comparado com essa pizzaria? Péssimo, né? Péssimo, cara. Então, tudo depende do meu comparativo. Nunca eu vou poder me comparar com esse cara. Nunca é muito longe, né? Neste momento, ou neste curto momento, ou nesse prazo, eu não posso me comparar com ele, porque está muito longe, muito, muito longe, né? Tão distante. So far, né? Que nem aquele desenho lá do Shrek. Então, eu tenho que me comparar com coisas mais próximas. Primeiro, eu tenho que me comparar comigo mesmo, ok? Então, eu começo a comparar quinta com quarta, quarta com terça, terça com segunda, depois domingo com sábado, sábado com sexta. Deu para entender? Depois eu começo a comparar semana atual com a semana anterior, depois eu começo a comparar mês atual com o mês anterior, depois eu começo a comparar mês de férias com mês de não férias,
depois mês de férias desse ano com mês de férias do ano passado. Pô, então, Vinícius, tem N formas de comparar a minha produtividade. Tudo isso vai depender do seu planejamento, do nosso planejamento. Então, como é que eu sei que eu estou indo bem? Eu vou parar o share aqui, tá? Como é que eu sei que eu estou indo bem nas minhas notas? Comparando a minha nota atual com a nota anterior. E aí eu vou saber se eu estou indo bem. Comparando a minha nota atual com o mínimo necessário para que eu passe. Então, eu tenho que tirar no mínimo 70% em cada ATD e na regimental para eu passar direto. Isso são os meus comparativos. Beleza, turma? Isso é só conceito, hein? Hoje a gente entrou no conceito da produtividade e amanhã a gente mata a pau e faz um monte de exercício. Beleza? Conceito de produtividade é importantíssimo, é essencial para qualquer tipo de processamento. Perguntas? Professor, nesse exemplo aí, você falou da pizzaria. A saída era pizza e a entrada era... Horas input trabalhadas. Era Horas trabalhadas. Ok? trabalhadas. Um outro exemplo. Você poderia dar um outro exemplo? Pode, lógico. Ah, não, eu dar um outro exemplo? Então... Eu não entendi o conceito da entrada e saída. Então, entrada é tudo aquilo que eu uso no meu processo produtivo. Eu não uso tempo no meu processo produtivo? O tempo, as horas que passam do meu trabalho. Outra coisa que eu uso, empregados. Empregados. Então, pizzaiolo. Eu tenho 10 horas de trabalho, eu uso 2 pizzaiolo. Uma parte e outro na outra parte. Um na parte da manhã faz 12 pizzas por hora, ou na parte da tarde faz 8 pizzas por hora. É uma forma de eu medir produtividade. Quantas pizzas cada pizzaiolo faz por hora. Então no caso aí da entrada, não é necessariamente a hora trabalhada, pode ser alguma outra coisa também. Então, por isso que eu falei, olha só, o conceito é esse. Produtividade é qualquer output, qualquer saída do meu processo dividido por qualquer entrada do meu processo. Então, número de empregados, quantidade de horas, quilo de farinha, quilo de mussarela, qualquer um desses itens que me ajude nesse processo. Qualquer um deles eu posso medir. Embalagens. Então, por exemplo, se eu faço 10 pizzas, eu tenho que usar 10 embalagens, certo? Então, quantas embalagens eu comprei? Então, eu posso fazer uma proporção para saber se eu estou perdendo embalagem. Então, qualquer desculpa, o conceito de produtividade é qualquer saída, só que a saída normalmente tem a ver com o produto ou a venda desse produto. Ok? Produto ou a venda desse produto, dividido por qualquer um das entradas, qualquer um que você quisesse. Então, por exemplo, olha só, eu posso fazer assim, uma entrada minha é o pedido. Por exemplo, eu posso ver quantos pedidos eu recebo, de quanto pedido eu recebo em dinheiro, de quantos pedidos eu recebi por telefone. Eu posso fazer essa métrica para saber se alguém está me dando um nó. De repente, um entregador está me dando um nó. E se eu não acompanhar isso, a cada 10 que ele leva, 1 fica para ele. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, eu tenho que ter sempre essa métrica e a produtividade vai te ajudar. Eu vou medir tudo, professor. Não é assim. Se você medir tudo, você só vai gastar teu tempo medindo. Não, você tem que escolher algumas coisas. Qual é a métrica principal? Então, você vai escolher, você vai na administração de produção e operação, você vai escolher a métrica que você vai usar, o quilo que você vai medir de produtividade. Você não sai medindo tudo, não. A gente vai entrar nos detalhes amanhã da produtividade, tá? Você não é para medir tudo. Não tem como medir tudo. Você vai escolher algumas saídas e escolher algumas entradas para criar a sua produtividade. Galerinha, gratidão pela participação de vocês e pela presença. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.